Oi, gente. Então, hoje eu vim falar de uma coisa meio aleatória, assim. Eu nem fiz roteiro, nem nada, mas é um negócio que eu fiquei, tipo assim, nossa, eu preciso gravar, preciso falar sobre isso, sabe? De um ano antes, eu venho escutando muitos podcasts. Eu entrei na vida do podcast, assim, de true crime e tudo mais. Eu já falei aqui no canal várias vezes, tipo assim, eu fiz um vídeo falando dos meus podcasts preferidos e tal, indicando. Depois, em outras oportunidades, assim, eu falei também de novo desse podcast que eu amo muito, que se chama Crime Junkie. São duas mulheres, a Ashley Flowers e a Britt, que são melhores amigas e tal, são amigas, tipo, desde criancinhas. Pra mim, assim, a Ashley, a narrativa dela é perfeita, assim. Eu amo, não tem comparação, sabe? Qualquer coisa que ela estiver falando, eu vou querer ouvir. Se ela estiver falando, vou contar hoje, vou falar da minha lista do supermercado, eu vou ouvir. Porque eu acho ela incrível, a capacidade, o jeito dela de contar histórias. É muito natural, sabe? É só você ouvindo mesmo pra você ter uma noção de como que é. E isso é uma parte que já me dói, assim, porque eu fico, mano, e agora, sabe? Tá, vocês não estão entendendo nada. Desde que eu comecei a ouvir Crime Junkie, a Ashley também se envolveu em outros projetos. E eu ouvi simplesmente tudo que ela já fez. Ela já fez um outro podcast só dela, que era só de um caso, e eu já ouvi tudo. Depois ela fez um outro que se chama Full Body Chills, que é tipo um bordão que elas têm ali, de tipo, ai, tô arrepiada. É tipo isso em inglês, o corpo todo arrepiado. Ela fez ano passado e era só de caso de Halloween, daí esse ano volta, só que só no Halloween e tal. E depois ela produziu um outro que se chama Counter Clock, e aí já é uma outra pessoa que apresenta, mas ela tá na produção. Deu pra vocês verem que eu sou fã dela, né? Tudo que ela bota a mão. Ah, tem um outro agora, em parceria com o Spotify. Ela agora tá fazendo um podcast que se chama Supernatural with Ashley Flowers, que é basicamente, tem a ver com True Crime, mas são coisas que ficam assim, não resolvidas. E, será que foi um crime? Será que foi, um alienígena? Foi uma força maior? Foi um espírito? É nessa vibe. Também tô ouvindo. Então, tipo assim, realmente, se ela fizer qualquer coisa, eu tô escutando. Acho que eu precisava dar esse background aí pra vocês verem, entenderem mais ou menos a minha relação, assim. Então, basicamente, Crime Junkie é tudo. Ele sai toda segunda. Então, segunda, assim, é o dia mais feliz pra mim. Eu já fico esperando, porque eu sei que vai ter um episódio novo. Daí na quarta tem um episódio novo dela de Supernatural. Enfim, eu já considerei várias vezes participar do fã-clube pra poder ter mais episódios e tal, pagar. Esses dias, a Ashley tinha postado algo sobre colocarem episódios com linguagem pra pessoas com deficiência e tudo mais no canal delas. Aí eu fui entrar e pesquisar sobre elas. Eu coloquei no YouTube Crime Junkie. E aí, eu achei um vídeo, tipo, de Exposed. Era uma pessoa que também tem um podcast. Era um vídeo falando assim, tipo assim, provas, Crime Junkie me plagiou, não sei o quê. E aí eu vi aquilo e fiquei, ai meu Deus do céu. Sabe quando você fica assim, não. Então eu cliquei. Mas aí era pior do que eu imaginava. E aí nesse vídeo, essa pessoa vai colocando, tipo, do lado, assim. Ela explica, ela dá um contexto antes. E ela fala que é um caso que ela fez, que ela falou no podcast dela, sobre um caso lá do México, se não me engano. Eu acho que sim, porque a moça até fala que ela é, tipo, Mexican American e tudo mais. A própria moça do podcast. Então tem coisas ali no episódio que são relatos que são pessoais e tudo mais. Enfim, um tempo depois ela viu que o Crime Junkie tinha feito um episódio também sobre isso. Enfim, depois ela dá todo um contexto, falar por que ela acha que elas estão plagiando, blá blá blá. Ela começa a colocar, tipo, a comparação, assim. Daí tem o trecho que ela fala, daí tem o trecho que a Ashley tá falando. E assim, sabe? E aí as pessoas podem falar assim, mas gente, elas estão falando do mesmo caso. Vai ser sempre parecido. Não, sabe? Não. Vai ser parecido o quê? Os fatos vão ser parecidos. Não o jeito que você vai estruturar e exatamente, sabe? Não que todos os parágrafos, todas as frases fossem idênticas. Mas a gente não é idiota, né, gente? A gente sabe. Por exemplo, se eu falar pra vocês aí, meus inscritos, falar, gente, eu quero que todo mundo me escreva um texto sobre o Big Brother Brasil, Big Brother 20. Bom, vocês vão pesquisar. A cronologia de cada um vai ser a mesma, porque os acontecimentos, né, não tem como mudar. Porém, gente, a estrutura, o jeito, sabe? Gente, não seja inocente assim, tá? E ninguém tá falando, agora ninguém pode falar do mesmo crime, então. Não, pelo amor de Deus. Eu sigo muitos youtubers de true crime.
E podcast também, como eu falei pra vocês. E eu já ouvi o mesmo caso vindo de várias pessoas e foi apresentado de maneira totalmente diferente, cada um, entendeu? Beleza, eu vi isso. Aí eu fui nos comentários e tinha uma galera, tipo, metendo pau e concordando e falando... Enfim, dando razão pra moça e tal. Tinha uma galera ali também sendo bem desonesta. E aí eu vi isso e eu fiquei, pronto. Minha vida acabou. Eu sei, eu sou um pouco exagerada, mas é porque quando eu amo muito uma coisa e aquilo acaba sendo aquilo estraga pra mim, nossa, tira uma... Gente, querendo ou não, aquilo é uma coisa que me dá alegria na minha vida. Alegria, assim, eu não quero parecer sensível, porque é algo que tem a ver com crime, com pessoas, com vítimas. Mas vocês entenderam, né? Daí eu fui pesquisar mais, porque eu precisava saber, já era. Eu descobri que tem um artigo sobre isso. Saiu uma matéria, não é um artigo. Enfim, saiu uma matéria na Variety, se não me engano. E em outros portais bem sérios e grandes, sabe? Famosos. E aí eu fiquei tipo, tá, eu tava dormindo esse tempo todo porque eu nunca ouvi falar disso. E assim, não repercutiu tanto, na minha opinião, de tipo assim, ficar mainstream, ficar um negócio de conhecimento de público. Porque assim, Crime Junkie é um dos podcasts mais populares desse meio. Então assim, não era pra eu ver falar sobre isso só na minha bolha. Era pra eu ver, tipo, foi meio que um escândalo. Daí eu achei um vídeo de um youtuber que eu conheço, inclusive. Ele tá sempre fazendo umas parcerias com uma que eu amo. Ele chama John Lorden. E aí ele fez esse vídeo falando sobre isso e sobre outras coisas. E aí ele fala dessa matéria aí que eu descobri. Enfim, fui ver os comentários e muita gente já falando que já sabia e parou de consumir. Ou então gente falando que não gostava. Gente metendo pau, enfim. Depois eu descobri que tem um episódio de um podcast que se chama Let's Talk About It. Esse tipo trocadilho. É tipo, vamos falar sobre isso. Let's talk. Mas é taco. Esse podcast é feito aparentemente pela moça que expôs elas lá naquele vídeo que eu vi no YouTube. Ela fez um episódio falando só sobre o Crime Junkie e sobre o plágio delas. Nesse episódio, ela leva mais 2 caras que também têm podcasts de true crime. Ela dá o exemplo dela e eles também falam, tipo, que aconteceu a mesma coisa com eles. Então, assim, eu vou deixar aqui, se você acha que você vai conseguir entender, se tem um inglês bom, se você vai conseguir compreender e tal, eu vou deixar aqui embaixo o link do episódio, porque só ouvindo mesmo, porque não dá pra eu ficar reproduzindo pra vocês aqui tudo. Basicamente foi a mesma coisa que ela falou, só que sobre outros episódios. Eles também se sentiram lesados, que ela também plagiou eles. E, gente, eu fui descobrindo que o buraco é muito mais embaixo, que tem muito mais caso, tem muito mais gente que já acusou. O meu mundo deu uma balançada, assim. E aí, tipo, isso vamos supor que foi, sei lá, numa terça-feira. Na quarta já saiu episódio novo, que é da Ashley, mas é o negócio do Spotify que eu falei pra vocês, que é o Supernatural. Eu não ouvi, eu não consegui, já não foi... Eu já fiquei assim, beleza, e agora? E aí que entra, tipo, por que eu precisei fazer esse vídeo? Porque eu tô num dilema moral, assim, numa coisa... Primeiro, não é só dilema moral. Eu ia ter só que lidar com meus princípios aqui de, tipo, você vai continuar ouvindo, sendo que elas estão usando o trabalho de outras pessoas, não dando crédito. Óbvio, elas não assumiram. Quando saiu a matéria, elas se defenderam, não assumiram nada. Aí você pode pensar, vai ver, elas realmente não fizeram. Gente, eu não sei, sabe? Mas pra mim, é bem convincente as coisas que as pessoas acusaram. Mas se fosse só um dilema moral... beleza, sabe? Daqui a um tempo eu poderia meio que passar por cima, porque não vamos fingir que a gente não faz isso com algumas coisas. De tipo, ok, vou continuar consumindo tal coisa, fazendo tal coisa, mesmo sabendo que é problemática. Mas não é só isso, tem uma coisa de que eu brochei. E tipo, é um negócio que eu amo muito. Estragou pra mim, eu tô tipo assim, agora quando chegar a segunda, eu não sei se eu vou conseguir ouvir da mesma maneira, entendeu? Vai ser... não sei. E aí, tipo, tá, eu tô falando como se eu tô meio que fazendo isso ser sobre mim. Não é sobre mim. É desonesto, é um negócio que eu não queria compactuar, com o qual eu não queria compactuar, sabe? E, por favor, não vem comentar, agora não pode mais falar, só uma pessoa pode falar sobre um assunto, sobre um caso. Não, pelo amor de Deus, tá? Que foi o que eu falei. Que eu acompanho um monte de gente que já falou sobre o mesmo caso e não tem nada a ver. Cada vídeo tem uma abordagem, tem uma estrutura. Então eu tô assim, qual o propósito desse vídeo aqui? Basicamente falar pra vocês que eu tô triste. Perguntar o que vocês fariam. Quando chegar a segunda, não vai ser mais a mesma coisa. Eu tô meio que absorvendo isso ainda e tentando ver como é que vai ser daqui pra frente. Porque era algo importante pra mim, era algo que tava fazendo parte da minha vida
toda segunda-feira, desde, sei lá, abril, maio de 2019. Vocês têm noção disso? Uma vez ou outra que elas não fizeram episódio. Era tipo assim, eu ia dormir domingo e já pensando, ai, amanhã eu vou acordar, tem episódio novo. Era um negócio. E agora eu tô, tipo assim, sentindo que não é certo eu continuar ouvindo. E também, não só isso, não só a parte racional, mas a parte da emoção também. Eu tô, tipo assim, em conflito, sem vontade também. Mas eu tô triste, porque aí eu vou saber que tá ali e que eu não tô ouvindo. Depois disso eu fui pesquisar sobre elas, sabe? Tipo, fiz uma pesquisa mais específica, eu vi muita gente falando muita coisa assim. Aparentemente muita gente sabia. Tem muito fã que defende e que fala que é inveja das pessoas. É ridículo isso. Elas têm muitos fãs, nada vai mudar na vida delas, provavelmente. Já tem tempo que saiu essa matéria. Então eu tô muito assim. E ela é talentosa, ela é maravilhosa. Eu só queria que ela viesse à tona e falasse: olha, realmente, isso aí aconteceu, a gente fez isso, não foi legal. Pronto, gente, sabe? Mas não. A única vez que elas se pronunciaram, elas falaram que nunca fizeram nada assim. E as pessoas também, elas tinham medo de falar, porque elas se sentiam um grande nada, porque elas são famosas e eles não. Se elas fizessem isso, pra mim tava ótimo, mas pra elas não. Ela já teve oportunidade, a Ashley, de falar algo e ela não falou que ela fez isso, sabe? Aí eu fico pensando também, será que tem a possibilidade de que ela não fez mesmo? Enfim, eu vou deixar pra vocês aqui o link, se vocês estiverem interessados. Tá, esse vídeo aqui é basicamente pra dizer que não tem nada bom no mundo, nada presta. Assim, ó, você não pode gostar de nada, o ser humano é uma bosta e é isso. E é um problema ridículo na minha vida? É, gente, desculpa, mas eu sei que é besteira se comparado com outras coisas, mas é o meu canal e eu quero falar disso. É só uma coisa que é importante pra mim e eu queria compartilhar isso aqui com vocês. Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. É isso, vou ficar por aqui. Me conta se você ouvia, se você gostava. Tem gente que ouve por minha causa. Se você começou a ouvir por minha causa, me conta aqui. Não se esquece de curtir. Deixa um comentário aqui pra gente conversar. E é isso. Um beijo pra todo mundo. Tchauzinho.